Olá, meu nome é Otaviano e esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 masterclasses onde eu explico como brasileiros com dupla cidadania podem se mudar com suas famílias para os Estados Unidos investindo-se em um negócio. Mais especificamente, eu vou falar sobre o visto de investidor E2 e investimentos em franquias americanas. O prazo para essa mudança varia muito conforme cada pessoa, mas algumas famílias conseguem atingir isso em questão de 6 meses. Esse é um visto que tem aumentado muito a demanda em todo o mundo, tanto que no ano passado, em 2017, foram emitidos mais de 43 mil vistos E2 no mundo inteiro. No Brasil, eu também tenho percebido um aumento da demanda, um aumento de busca por informações sobre esse visto. Tanto que um fato curioso é que o site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil criou uma página em português para falar especificamente desse visto, o E2, sendo que quem é brasileiro e não tem alguma outra cidadania não pode nem ao menos sequer aplicar para ele. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, embora o visto E2, para se obtê-lo, não necessariamente o investimento precisa ser em uma franquia, ele pode ser em um novo negócio, sem ser franquia, pode ser também adquirindo já um negócio existente, eu vou mostrar que as franquias, principalmente franquias americanas que já estão atuando, já têm conhecimento de mercado, já têm comprovado o modelo de negócio, eles costumam ser a melhor opção para investidores estrangeiros que querem entrar no mercado americano. Não só para aumentar a chance de sucesso da empresa, mas também para aumentar a chance de obtenção e aprovação do visto E2. E até para poder contextualizar um pouquinho o objetivo dessa série, meu objetivo, a minha maior motivação é conseguir passar para vocês o maior número de informações possíveis sobre o E2, as principais, para vocês conhecerem o visto e ver se é algo que possa interessar para suas famílias, e também explicar um pouco do processo para se escolher franquias para se investir. No passado, eu acabei gastando muito tempo com ambos, buscando informações em ambos os sentidos. Eu paguei advogados de imigração, tinha advogado de imigração que me passava uma informação que contradizia o que o outro advogado de imigração tinha me falado. No lado de procurar franquias para se investir, eu acabei procurando na internet, cadastrei meu e-mail, telefone, de repente comecei a receber uma enxurrada de telefones e e-mails e não era nada produtivo, eu não tinha um critério, uma maneira, um processo para poder investigar cada marca, e gastei muito tempo com isso. Até teve um caso que no fim deu tudo certo, mas eu tinha inclusive assinado um contrato de exclusividade territorial com prazo para que eu pudesse tomar a decisão se eu efetivamente iria investir naquela empresa ou não. Eu acabei que não investi, mas eu tinha feito um depósito que era reembolsável. No fim era para eu ter recebido o depósito em 30 dias, acabou levando 7 meses. E tudo que eu poderia tentar evitar caso eu tivesse as informações que eu vou passar nessas 3 masterclasses para você. Então, eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo e é isso que acabou motivando toda essa série, todo o trabalho que eu faço. Sendo que as informações que eu vou estar passando nessas 3 masterclass são baseadas nas minhas experiências conversando com investidores de diversos países que estão à procura de franquias para se investir nos Estados Unidos, diversas conversas com advogados de imigração que atendem meus clientes que estão dando entrada no E2 e principalmente com todos os clientes brasileiros, com toda a experiência, com o histórico que eu tenho de trabalhar com clientes brasileiros com dupla cidadania que estão investindo no E2 e entender quais são as maiores dúvidas, os maiores anseios, os maiores objetivos. Tudo isso vai ser o que eu vou vai ser o que embasou, que é a fonte das informações para eu poder estar passando nesses 3 vídeos. Então acho que o primeiro ponto é entender o que é o visto E2 e também saber um pouquinho sobre os principais requisitos. Dessa forma, você pode analisar se é uma opção viável ou não para sua família. Basicamente, o visto E2, ele
está disponível para pessoas que tenham a cidadania de um país que tem um tratado comercial específico com os Estados Unidos. No mundo, atualmente, são 80, mas infelizmente o Brasil não é um deles. E aqui eu vou colocar na tela quais fazem parte, então é só pausar o vídeo. E ele é um visto que possibilita que o empreendedor estrangeiro desenvolva um negócio nos Estados Unidos. Ele pode ser um negócio novo ou ele pode estar adquirindo um negócio já existente. Então ele ganha a permissão para poder trabalhar nesse empreendimento. Ele pode trazer a família, o cônjuge e filhos de até 21 anos também ganham o E2, sendo que o cônjuge tem liberdade para poder, permissão para poder trabalhar. Em muitos casos, quando os filhos já têm mais de 21 anos, mas querem se envolver com a empresa e têm habilidades para isso, normalmente pode-se também fazer uma sociedade, onde eventualmente o pai ou a mãe entra com 50% do negócio e o filho também com o E2 como investidor, com os outros 50%. E eu acho que é importante frisar que o visto E2 ele é um visto temporário. Ao contrário do EB5, aquele que é o de $1 milhão, o de investimento de $1 milhão, ou 500 mil em certas condições, o E2 não dá direito ao green card diretamente. Ele é um visto de 2 a 5 anos, varia conforme qual o país de nacionalidade que se dá dando entrada para o E2, mas ele pode ser renovado indefinidamente enquanto a empresa atender aos critérios de renovação do visto E2. Há outras formas que as famílias podem tentar solicitar uma residência permanente, o green card, mas não é diretamente através do E2. Em relação aos requisitos que envolvem o visto E2, o principal e mais perguntado é em questão ao investimento inicial, se há um valor mínimo a ser investido. A lei não especifica nenhum número, porém ela diz que o negócio não pode ser marginal, ou seja, precisa ser e o investimento precisa ser um investimento substancial. Ou seja, o negócio ele não pode ser muito pequeno, né? Ele precisa ter um certo porte. Advogados de imigração aconselham se considerar investimentos a partir de $100 mil. Mas o investimento somente em si, o valor, não quer dizer que o visto vai ser aprovado ou não. Ele precisa ser condizente com o negócio que está se dando entrada. Então, por exemplo, investimentos em indústrias que têm equipamentos caros e normalmente o valor é muito maior, não vai ser com $150 mil eventualmente que vai se conseguir aprovar, porque o oficial de imigração vai poder entender que é necessário muito mais para que consiga se implementar aquele negócio e que ele tenha sucesso. Eventualmente, negócios com menos de $100 mil, eles podem acabar sendo aprovados, desde que o valor seja condizente com o investimento que se propõe e que o negócio não seja marginal, ou seja, que ele tenha perspectiva de gerar lucros consideráveis, gerar empregos consideráveis também, e tudo isso é levado em conta ao se analisar o visto E2. Um outro requisito, também que nem muita gente comenta, não se vê muito, é em relação à comprovação de origem dos fundos que está sendo investido nesse negócio. Então, é preciso comprovar como o montante foi adquirido no país de origem para que se tenha o E2 aprovado. Como eu citei anteriormente, todo o processo da pessoa iniciar a pesquisa com uma franquia, por exemplo, e obter o E2 e estar morando nos Estados Unidos, pode levar 6 meses ou mais, em alguns casos menos. Isso porque o tempo de processamento do E2 ele é muito rápido, diferente do EB5, que pode levar mais de 1 ano, 2 anos. O E2 ele é processado pelo governo americano entre 1 a 3 meses. É claro que influencia se não faltou nenhum documento, se não é preciso demonstrar mais nenhuma outra informação, mas ele é um processo relativamente rápido. E o processo com a franquia, o processo que antecede a entrada do E2, seja a franquia ou um negócio em si, para se juntar toda a documentação, se estruturar o negócio, se for um negócio do zero, deixar ele a ponto, fazer o investimento para ele deixar a ponto de estar funcionando quando sair o E2, esse também é um critério importante de se considerar. Tudo isso
pode levar de 1 a 3 meses, variando bastante da velocidade de cada pessoa. Então, de uma maneira geral, é possível se iniciar um processo hoje e daqui 6 meses se está inaugurando um negócio, uma franquia nos Estados Unidos com o visto E2 já tendo se mudado com toda a família, o que é relativamente bastante rápido. Bom, de uma maneira bem superficial, essas são as principais características do visto E2, mas eu acho que o último ponto que é importante eu estar comentando é em relação ao que fazer caso se negue o E2. Eu não entrei no detalhe, mas antes de se solicitar o E2, é preciso que o candidato ele tenha comprometido os fundos para determinada empresa. Então, ele não necessariamente precisa ter gasto 100% do valor que vai ser utilizado, mas ele precisa ter ou gasto uma parte ou comprometido uma grande parte. Num exemplo de uma franquia, por exemplo, caso seja uma franquia onde vai ser investido $100 mil e $30 mil é capital de giro, isso é considerado como investimento, é importante que o candidato já tenha, por exemplo, pago a taxa de franquia, alugado um imóvel comercial, já gasto mais de 50%, ou seja, mais de $50 mil do total investido. Quanto mais comprometido estão os fundos, mais provável, maior as chances de aprovação do visto. Um lado bem interessante quando a gente fala de franquias por E2, um dos benefícios é que muitas franquias que estão acostumadas a trabalhar com candidatos a esse visto possibilitam que, por exemplo, a taxa de franquia seja reembolsado caso não se aprove o visto, ou possibilita que o valor da taxa de franquia seja depositado em uma conta que eles chamam de escrow account, como se fosse depositar em juízo, atrelando aquele valor à obtenção do E2. Caso ele não saia, aquele valor volta para o investidor. Isso é aceito pelo governo americano como sendo algo que o montante já está comprometido. Então, tem algumas maneiras, algumas medidas para se diminuir o risco financeiro caso o E2 não seja aprovado. De qualquer maneira, caso isso aconteça, um lado bem positivo é que não há limite para que o candidato aplique para o E2 no mesmo empreendimento. Então, o oficial de imigração, ao negar o E2, ele vai estar explicando o motivo. Então, ele pode ser que seja necessário contratar os funcionários, aumentar o valor do investimento, enfim. Com isso, o candidato consegue corrigir tais pontos e reaplicar e, efetivamente, daí conseguir a aprovação do visto. Nesse meio tempo, também, por mais que não tenha-se o E2, é possível que o empreendimento esteja funcionando, mesmo ele sendo um negócio novo, desde que, obviamente, tenha-se um gerente ou até um sócio americano que tenha permissão para trabalhar, que conduza as operações diárias daquele empreendimento, sem problema algum. Então, tem essas características faz com que o risco seja um pouco menor para se investir numa empresa através do visto E2, e caso o E2 não seja aprovado no primeiro momento, que se não tenha nenhum prejuízo ou que se tenha menos prejuízo financeiro. Mas também um outro fato bem importante, por isso que eu recomendo se contratar um advogado de imigração experiente, com um ótimo histórico de sucesso, porque esse profissional vai ser capaz de orientar e dizer se o negócio, se todos os pontos do negócio, toda a documentação está de acordo para que o sucesso, as chances de sucesso de aprovação sejam altas. Então, para que a hora que se der entrada no visto, não se corra o risco de tê-lo negado. Ou como não existe, vamos dizer assim, 100% de certeza, mas que seja o maior percentual possível, 99,9%, que aquele pedido de E2 vai ser aprovado. Então, é muito importante que se considere um advogado de imigração para auxiliar em todo esse processo. Esse é o profissional que efetivamente vai ter o papel de maior responsabilidade para a aprovação do visto. E isso vai envolver bastante dinheiro que está sendo investido. Bom, acho que de uma maneira geral deu para se ter uma ideia sobre a possibilidade de se aplicar para o visto E2. Esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, então eu já vou encerrando por aqui. No próximo Masterclass, a gente vai ver as vantagens de se investir em uma franquia para o visto E2,
além das vantagens óbvias em qualquer lugar do mundo de aumento de chances de sucesso, né, no empreendimento, do que um negócio que se abra do zero, sozinho. Eu vou falar também sobre os prós e contras de se comprar um negócio já existente para o visto E2. Isso também, em alguns casos, é uma possibilidade bem interessante. Em outros casos, pode não ser a melhor opção para determinado investidor. E vou falar um pouco sobre franquias americanas, vou dar exemplos de modelos de negócios, onde vai ficar mais plausível, mais palpável como é o dia a dia de um franqueado, eventuais modelos de negócio que possam interessar, que condizam com o seu perfil. Eu vou explorar também um pouquinho disso. Então, antes de sair, por gentileza, deixe seus comentários, suas dúvidas. Tudo isso vai me ajudar a fazer o próximo vídeo, a segunda e a terceira Masterclass melhor, mais voltada para as suas dúvidas. E eu aviso por e-mail, e aqui também do lado tem a data de quando o próximo vídeo sai. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Um abraço!